Opa, e aí galera, voltando aos vídeos, apesar de que o universo não anda colaborando muito comigo não. O filme de hoje é irlandês, país que se confunde com uma ilha de mesmo nome dividido com a Irlanda do Norte. Diferente dos seus vizinhos que ainda estão ligados com o Reino Unido, eles são soberanos e independentes. Já foram muito pobres nessa vida, mas evoluíram, saíram do buraco e hoje tem um dos maiores IDHs do mundo. No filme de hoje vamos encontrar um pouco da história de lá, bombas caseiras, a galera do bandido bom é bandido morto e polícia corrupta. Meu nome é Arthur Guimarães, você está vendo uma volta ao mundo em 80 filmes e... 1, 2, 3, 14! Sua pequena população não é composta apenas pelo YouTube, leprechauns, ruivos e comedores de batata com cerveja. Não, esses caras possuem uma cultura muito rica e sua história com o cinema pode ser ligada lá em 1897, quando um francês maluco aí veio gravar as ruas de Dublin a pedido dos irmãos Lumière, que haviam inventado a sua máquina apenas 2 anos antes. Em 1910 tivemos o primeiro filme hollywoodiano gravado no país, que inaugurou ali o país sendo usado como cenário para vários filmes estrangeiros. O filme chamava Lad from Old Ireland. Ainda no período do cinema mudo, foi feito o primeiro filme com um comprimento ali um pouco maior, chamado When Love Came to Gavin Burke, de 1917. Assim como o filme do ano anterior, de 1916, que era um curtinha, chamado O'Neill of the Glen, eu vou até conferir aqui. Isso mesmo. Eram filmes que pegavam um cara ali que tinha que superar alguma dificuldade da vida e encontrava o amor, lutava um pouquinho ali por esse amor, se casava e vivia feliz para sempre. Olha que lindo. A questão ali é que os filmes queriam reforçar uma moral católica, queriam falar de uma família tradicional, de uma família dentro da igreja, e isso meio que continuou nos anos seguintes. Aliás, é essa herança católica que vai atrapalhar e muito a indústria local. Como eu falei, eles foram um país pobre. E se você soma pobreza com censura, aí que a coisa não anda mesmo. Em 1922, quando o país ele se separou de vez ali do Reino Unido, o governo, apoiado principalmente ali pela Igreja Católica, criaram o Censorship of Film Act. O projeto criava um escritório de censura no país. Então, pelos próximos 50 anos, a coisa foi muito feia ali. Proibiram muita coisa mesmo. E se você conhece um pouco da história do Brasil, sabe que censura e expressão artística não são duas coisas que combinam muito, não. Dos próximos 50 anos, então, eles vão censurar mais de 3 mil produções e cortar, remendar mais outras 10 mil. Se você parar para analisar direitinho, vai ver que só depois dos anos 70 que a coisa dá uma evoluída por lá. Em 1981 é criada a Irish Film Board, que tanto promoveu a indústria cinematográfica local, quanto promoveu o país como locação para indústrias cinematográficas estrangeiras. E aí se você soma isso ao boom econômico dos anos 90, você tem um prato cheio para fazer bons filmes. Um exemplo disso é o filme Meu Pé Esquerdo, de 1989, que colecionou prêmios e indicações, inclusive para o Oscar, ganhando 2 delas, o de melhor ator e o de melhor atriz coadjuvante. What's wrong with you, Christine? I'll see you again sometime. Again sometime, I heard that before, Mary. Why did that with some fucking time? Mary, bang! E agora eu vou falar do filme de hoje, que poderia se chamar Imigrante Terrorista Vagabundo. Explodiu um bar e ainda tá achando ruim ser acusado. Tem é que morrer. Bandido bom é bandido morto. Mas, ironias à parte, é um filme muito bom, um filme que eu não conhecia, apesar de ser um pouquinho antigo aí, e que é baseado numa história real. Apesar de que ele no filme ele dá uma adaptada na história do cara para poder ficar no formato mais cinematográfico, mas tudo aconteceu de verdade. How do you find the defendants? Guilty as charged. From the hands of a government This is your home for the rest of your life. who knew they were innocent. What are we going to do now? Nothing. To the heart of a lawyer This conspiracy of silence has kept my client behind bars for 14 years. determined to prove it. They're as guilty as sin. In the name of justice. In the name of truth. In the name of love. In the
name of the Father. Então vamos ao filme. Ele conta a história de um atentado à bomba que aconteceu em um pub próximo a Londres que matou 5 pessoas. Esse atentado havia sido cometido pelo IRA, que era um grupo separatista da Irlanda do Norte, católico, extremista, e queria a independência ali da região deles, né, do país deles. Acontece que Jerry Colum, que é um irlandês, estava em Londres e havia sido, na verdade, mandado pelo pai dele pra lá. Porque ele é um cara que estava envolvendo com crime, era um cara que não estava nem aí muito pra vida, pra poder trabalhar honestamente e tal. E o pai dele, não, vai pra lá, porque se você continuar aqui, se você continuar roubando todo mundo, envolvido com as pessoas que você está envolvido, você vai morrer. Então, ele foi passar esse tempo lá com um dinheirinho ali que o pai passou pra ele. E lá ele encontrou um amigo irlandês também. E eles foram viver ali como uma comunidade hippie, não exatamente uma comunidade, um grupo de hippies ali que moravam numa casa abandonada. Acontece que Jerry estava no lugar errado, na hora errada, e a polícia acusa ele do atentado. Não somente ele, mas o amigo dele e alguns hippies ali também. O que acontece? Eles estavam vivendo meio que uma espécie de guerra civil. E numa guerra, os lados não precisam se preocupar muito com a moral e com a ética ali, não. O governo inglês precisava dar uma resposta rápida. Quem que fez esse atentado? As pessoas, a minha população não pode ficar com medo desses terroristas. Então eles precisaram arrumar alguém rápido para pôr a culpa. Um bode expiatório. E, infelizmente, foram esses caras, né? A polícia então tortura todos eles e obriga eles a assinar uma confissão falando que foram eles mesmos os terroristas que explodiram tudo. Apesar de que no momento do julgamento, logo no futuro, ali um tempo depois, eles falam que foram torturados, conseguem meio que provar isso, mas eles eram um bando de vagabundos para a sociedade dali, né? Eles eram hippies. Quem que ia dar atenção para eles se tinha um policial, um defensor da liberdade, um defensor das pessoas direitas, que falando que era eles. Não, eles são culpados, sim. Mas a história não é só isso, não, ela não para por aí, não. O pai do Jerry, chamado de Giuseppe Colum, foi atrás dele para tentar ajudar ele, para tentar defender ele. Não só ele, mas uma tia dele que morava em Londres também. E eles estavam reunidos ali. E a polícia, nessa trama toda de colocar a culpa ali em alguém, falar que eles eram terroristas porque eles eram irlandeses, acabou colocando a culpa também no pai dele e nessa tia e nos 2 filhos menor de idade deles. E falou, não, é todo mundo terrorista, vai todo mundo preso. E é o que acaba acontecendo. A polícia consegue incriminar todo mundo ali. Eles forjam umas provas forenses que eles estavam mexendo com nitroglicerina. Acho que é nitroglicerina, não me estou lembrado direito. Mas meio que finge que todo mundo ali era culpado e todo mundo vai preso. Passa 15 anos preso ali. Jerry então vai preso junto com o pai dele. E imagine você ir para uma cadeia lotado de britânico que acha que você é um terrorista irlandês e que explodiu uns adolescentes ou explodiu algumas pessoas ali compatriotas dele. E pra piorar tudo, o verdadeiro terrorista é preso na mesma cadeia que eles e confessa pra eles ali que fui eu que explodi aquele bando de inglês vagabundo lá. Os anos passam e eles continuam presos, não conseguem provar sua inocência, mesmo que um outro cara ali confessando. Por quê? Porque a polícia não ia assumir que eles incriminaram os caras, mesmo sabendo, mesmo tendo aquele peso ali na consciência de que não foram eles que cometeram os crimes. Depois de um tempo passado, eles arrumam uma advogada que começa a trabalhar no caso, começa a ajudar eles e encontra algumas provas ali de que a polícia realmente incriminou os caras. E aí uma pressão popular muito grande, manifestações nas ruas, uma reativação do julgamento ali para tentar libertar os caras, acontece. E é bem essa a história do filme, é a história de como ele foi incriminado, como que a sociedade julgou ele, porque para o povo inteiro os policiais estão certos, eles eram terroristas. Pouca gente, só os policiais mesmo ali, mas algumas pessoas sabiam que eles não eram e não importava. Bandido bom, né? É bandido morto, não é assim que as pessoas falam? Não, né? Não tá certo, não é isso que tem que acontecer. As pessoas têm que ter um julgamento decente, as provas têm que indicar realmente que aqueles caras eram os terroristas, apesar de que nesse caso as provas foram forjadas ainda. O mais impressionante é que tudo isso é real, não foi imaginado. Inclusive o filme foi baseado na biografia do cara, numa autobiografia, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então se você curtiu a história do filme, vai assistir, é bom, eu indico, eu garanto que... Não garanto não, porque você pode não gostar do mesmo tipo de filme que eu, mas
dá uma olhada na história. É interessante por si só, não somente no filme. E se você quer ver outros filmes irlandeses, eu vou deixar uma lista aqui agora pra vocês. I just don't want to be the center of everybody's attention, Jack. I love you, Rose. Go home, Jack. Open up. Tell me where he is. Have you come to take me home? Lucy, she's beautiful. How come you're not in school? I'm a model. Cool. Do you want to be in a video for my band? So if you're in a band, sing me a song. Take on me. We need to form a band. What? Connor's putting a band together. Oh, good Jesus. You play every instrument known to mankind. Probably. Show 'em. Ever recorded? Everybody has to hear them. Everybody. Do they have any good-looking friends? What is wrong with you people? Mas e você, se interessou pela história do filme, se interessou por esse cara, se interessou pelo problema, gosta da Irlanda, gosta de filmes irlandeses? Então você tem o espaço dos comentários para falar tudo isso. E se você gostou do vídeo, por favor se inscreva no canal, porque semana que vem tem outro filme, tem outros comentários, talvez uma outra série de vídeos. E um abraço, tchau!